Olá, pessoal, como estão vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula nossa, porque somos nós que fazemos este canal de educação e eu sou Rosângela Trajano, professora, escritora, poeta, licenciada e bacharel em filosofia, mestra em literatura e tem um projeto voluntário de filosofia para crianças há mais de 22 anos, onde eu ensino filosofia para as crianças através da contação de histórias. Então, eu sou uma grande lutadora por uma educação de qualidade e eu encontrei nestes caminhos da vida, nestes caminhos árduos e difíceis, mas que a vida às vezes nos proporciona bonitezas. Eu encontrei o professor Ricardo Santos Davi, especialista em educação, doutor e pós-doutor em educação, professor de língua inglesa e de português para crianças e adolescentes, ensino fundamental e ensino médio. E este professor me despertou muitas reflexões, né? Assim, os seus artigos, ele escreve, é um grande escritor de artigos científicos, e ele despertou em mim reflexões maravilhosas sobre como, como passar o que eu sei, o que eu aprendi ao longo de todos os meus anos de academia, né? Tudo que eu sei de conhecimento, tudo que eu tenho de conhecimento, como passar esse conhecimento para os meus alunos. E o professor Ricardo Santos, através dos seus artigos, ele consegue fazer questionamentos, reflexões, comentários, críticas, né? Muitas vezes ele é crítico ao sistema, esse sistema que só procura, vem a nós, puxar do professor e não dá um retorno ao professor. Que retorno é esse que eu falo? Um retorno de melhores salários, melhores condições de trabalho, incentivos, né? Cursos capacitantes, pós-graduações, leituras, uma verba para que o professor possa comprar seus livros. Então, é um sistema difícil esse que nós vivemos na educação, né? E eu trago para vocês hoje, estou sempre trazendo algum artigo do professor Ricardo Santos Davi para a gente refletir em cima deles, né? O que ele diz. Já falei sobre a literatura infantil, a contação de histórias, inferências textuais, orientador educacional, coordenador pedagógico e vários outros assuntos. E hoje eu trago para vocês um artigo que é intitulado O ensino, aprendizagem de língua inglesa em escolas públicas, o real e o ideal. Então, o ensino de língua inglesa em escolas públicas, né? Todos nós sabemos da grande dificuldade que é ensinar inglês a jovens de escolas públicas, a crianças de escolas públicas, porque falta recursos, falta material didático adequado e, e outros problemas que nós temos, né? Então, nós vamos aqui nesta noite, já é noite aqui, e nós vamos refletir sobre esses problemas que nós nos deparamos, o real, né? Os problemas e as dificuldades, os desafios, essa realidade que nós enfrentamos em sala de aula para lecionarmos a língua inglesa para os nossos alunos e o ideal, aquilo que a gente idealiza que poderia ser ou que pode vir a ser, né? Depende somente não somente de nós, mas, como eu falei no início, de todo o sistema que envolve a comunidade escolar,
a Secretaria de Educação das nossas cidades, a Secretaria de Educação das nossas cidades, os governos estaduais e até mesmo o Ministério da Educação e Cultura, junto com a sua equipe. Então, esse ensino-aprendizagem da língua inglesa em escolas públicas, real ou ideal, o professor Ricardo começa dizendo: percebe-se que o ensino do inglês em escolas públicas atualmente está carregado de críticas e questionamentos. Diante disso, a proposta deste artigo é de analisar os fatores que fazem com que este idioma seja tão relevante no mundo moderno e por que, perante tal asseveração, prevalece um ambiente de dificuldades e barreiras, tanto da parte do professor como do aluno, nas escolas públicas brasileiras. A partir do referencial traçado, é possível dizer que as questões que impedem a idealização do inglês nas escolas públicas advêm das dificuldades dos professores em transmitir seus conhecimentos e dos alunos, da falta de conhecimento prévio fonológico e dos problemas inerentes ao ensino público tão bem caracterizado no Brasil. Então, antes de nós entrarmos no artigo do professor Ricardo, eu queria só passar para vocês a informação que tem tudo a ver com o artigo que eu encontrei no site, na internet, revistaeducação.com.br, e é um texto que nos faz refletir também com base no do professor Ricardo. E ele questiona por que o ensino do inglês não decola no Brasil, né? Então, ele diz assim, que é até redundante a importância de saber inglês nos dias atuais. Hoje, é de fundamental importância que se tenha domínio da língua inglesa, porque os manuais dos produtos eletrônicos que nós tanto gostamos, né? Muitas vezes vem no inglês. Às vezes nós estamos navegando na internet, as redes sociais, vem uma propaganda no inglês. O inglês, ele é o idioma mundial, né? É o idioma onde você chegar, você consegue ser bem compreendido se você tiver domínio do inglês. Então, ele também é o idioma mundial dos negócios, da cultura e das ciências. E é a língua mais falada do mundo, na soma de falantes nativos e pessoas que a usam como segundo idioma. É certamente a língua que um brasileiro vai utilizar para fazer um acordo comercial com um tailandês, assim como será o único canal de comunicação entre um norueguês e um japonês que estejam falando sobre exploração de petróleo. Aqui o texto dá um exemplo, né? Mesmo assim, pouco esforço é feito no Brasil para fazer com que os alunos saiam da educação básica na rede pública, conseguindo se comunicar em inglês. O fato de o estudante brasileiro ser, em geral, monoglota que só tem um idioma, sem impactos, até mesmo em políticas públicas de incentivo à internacionalização da educação. Teve no governo de Lula, ele criou o programa Ciência Sem Fronteiras, né? E esse programa Ciência Sem Fronteiras, ele dava bolsas de estudo para que alunos de universidades públicas brasileiras fossem estudar em outros países, desde que conhecessem a língua inglesa. E muitos desses alunos que foram aprovados no Ciências Sem Fronteiras, quando eles chegavam no país que eles escolhiam para estudar, eles não conseguiam se comunicar bem, né? O básico do básico, eles não conseguiam se expressar no inglês. Então, eles precisavam voltar e perdiam a bolsa.
Isso ocorreu muito, e muitas bolsas foram perdidas por falta de pessoas que soubessem a língua inglesa para se comunicar em outro país. A mesma coisa ocorre, eh, nas academias universitárias também, né, e em outros cursos. Muitas vezes, em pós-graduações, o aluno é selecionado para fazer um mestrado e ele precisa ter uma proficiência, ele precisa saber um idioma, e ele é reprovado várias vezes no idioma que ele escolhe, que geralmente é o inglês, e ele não consegue na primeira, na segunda, na terceira vez, e ele tenta várias vezes, né. Alguns conseguem, outros não. Então, há uma grande dificuldade dos alunos aprenderem o idioma inglês. Nós vamos ver quais quais as dificuldades e por que ocorre essa dificuldade, né. Então, eh, qual a razão de o inglês ser tão desvalorizado nas escolas públicas? Que medidas poderiam ser tomadas em um período de tempo razoável para fazer com que o aluno que hoje entra no ensino fundamental possa sair da escola conseguindo manter uma conversa em inglês? A pesquisa O ensino do inglês na educação pública brasileira, realizada pelo British Council e pelo Plano CDE, tenta responder a essas questões. Os pesquisadores fizeram entrevistas com gestores e coordenadores e promoveram grupos de estudos com professores de inglês, além de aplicar um questionário para 1.269 professores de todas as regiões do país. No Brasil, 85% dos alunos frequentam a escola pública. Em algum momento eles têm aulas de inglês, mas quando se pergunta qual o conhecimento deles, as respostas mostram que eles não sabem falar a língua inglesa. Uma das motivações da pesquisa foi saber por que os estudantes chegam ao final do ensino médio sem saber falar a língua inglesa, ou sabendo apenas o básico, diz Nina Coutinho, diretora para a língua inglesa do British Council, órgão internacional do Reino Unido, voltado à educação e à cultura. Aí, nessa pesquisa, o primeiro passo foi entender o status do ensino de inglês nas redes públicas. O ensino do idioma não é obrigatório na Lei de Diretrizes e Bases. Fala apenas em língua estrangeira, que pode ser, por exemplo, o espanhol ou o inglês, né? A disciplina é aplicada somente a partir do Fundamental 2 e só foi adotado um livros didáticos a partir de 2011. Também não há uma maneira de testar o aprendizado de maneira padronizada. A única prova comum que os alunos fazem, uma prova comum para todos os alunos, é o Enem, e o Enem consta apenas de 5 questões, e o aluno ainda tem a opção de escolher entre o inglês e o espanhol. E 5 questões não verifica o conhecimento de ninguém, diga-se de passagem. Dos professores que foram entrevistados, daqueles 1.269, 81% revelam ter dificuldades com material didático inadequado para o ensino da língua inglesa. Às vezes muito difícil, às vezes não traz o que é necessário para o conhecimento que o aluno tem, né, o conhecimento básico que o aluno já traz para a sala de aula. Às vezes o material didático é muito complexo e não aborda a experiência, a vivência que aquele aluno tem já determinado, que ele já pré-determinado, pré-concebido, e aí o material didático, ao invés de ajudar, acaba complicando mais ainda. Então, os professores de língua inglesa, eles costumam preparar as suas próprias aulas e criarem os seus próprios materiais didáticos, né, traduzirem textos. Eu fui professora de língua inglesa durante um tempo e é muito difícil o material didático. Os textos para o 6º ano são longos,
alunos de escolas públicas, principalmente aqueles alunos de bairros mais humildes, de periferias, eles não vão conseguir traduzir um texto longo, né, eles não vão conseguir compreender, e a tradução literal já não cabe mais no ensino de língua inglesa. O ensino de língua inglesa hoje é o aluno ler e compreender um texto, compreender o que aquele texto está passando, que informação, que mensagem aquele texto passa, né. E criar um texto no seu idioma nativo, que é o português, a partir do texto em inglês. Isso sim seria um ensino ideal, né, mas nós não temos, infelizmente. Então os professores ficam à mercê, né, de um material didático que traz traz textos de difíceis compreensão para o aluno, exercícios complicados, né. Muitas vezes os alunos não estão preparados para resolverem aquelas atividades, e o professor ele tenta, se virar, ele tenta dar um jeito, né, mas muitas vezes ele também não tem o conhecimento da língua inglesa como ele deveria, e o que ocorre? Acaba uma bolha, né, uma bolha uma bolha onde a língua inglesa fica ali dentro perdida e o aluno junto com ela, né. O o aluno, o ensino da língua inglesa vira uma bolha e fica o professor, o aluno e o material didático dentro dessa bolha, girando, 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 buscando uma compreensão, buscando um entendimento, buscando um ensino-aprendizagem que não se sabe como adquirir. O professor não sabe como transmitir, o aluno não sabe como compreender aquilo, porque é muito complexo, ou para a sua pouca idade, ou para a sua vivência, seu conhecimento de mundo. Então, dos professores entrevistados, 81% revelam ter dificuldade com material didático. Para 42%, o livro didático é muito avançado para o nível dos alunos. A mesma porcentagem sente falta de materiais complementares. É comum eles darem dinheiro do próprio bolso e fazerem vaquinha para comprar equipamentos e materiais, como aparelho de som e DVDs. A sensação de desvalorização do trabalho desses professores é um fator recorrente nos resultados da pesquisa. O professor valoriza muito a liberdade da escola pública, mas se ressente quanto à falta de apoio. As aulas de inglês são as primeiras a serem canceladas para os alunos ensaiarem quadrilha, por exemplo, diz Nina, do Instituto, que já foi citada aqui, né, e da pesquisa. Então, isso é um fato mesmo. As aulas de inglês, quando há uma festa na escola, quando há um campeonato de futebol, uma Olimpíada, se cancela. A primeira aula a ser cancelada é a aula de inglês, né? Porque os alunos já não sabem mesmo nada mesmo, então vamos cancelar porque não vai fazer falta nenhuma. É assim que se vê. E existe existe o grande tabu, né? Eu não diria nem tabu, mas e existe o grande princípio que os alunos entram e saem do ensino fundamental e médio, e todos os anos eles veem a mesma coisa, ou seja, o verbo to be, né, o verbo to be do inglês, que é o ser, estar em português, os professores costumam repetir em todos os anos o verbo to be, presente, futuro e passado. É só o que os alunos aprendem. E algumas palavrinhas em nome de animais, contar de 1 até 10, eh, alguns vocabulários, alguns vocábulos, algumas besteirinhas em inglês, e aí encerra as aulas, né. E o inglês não é só isso. E sem contar que para se aprender inglês, eh, de os os especialistas dizem que
começando da tenra idade, de pequenino, já é um grande avanço, mas na escola pública só se começa a partir do sexto ano. Então o aluno ele se depara no sexto ano do ensino no prim sexto ano do ensino fundamental 2, ele se depara com várias disciplinas, e além dessa variedade de disciplinas, ainda tem mais a língua inglesa. Então ele acha que aquilo não vai servir de nada para ele, que ele nunca vai viajar para os Estados Unidos, para nenhum país que fala a língua inglesa no seu pequeno mundo, só os Estados Unidos falam o idioma inglês, eles não sabem que existem outros países que também falam, eles não conhecem eles não sabem que existe o inglês, outros dialetos também no inglês, então os alunos eles desconhecem totalmente a língua inglesa, né, e ficam quando se deparam com a necessidade de conversar um com um amigo nas redes sociais de outro país que não fala a língua portuguesa e fala inglês, eles vão perder a amizade, porque eles não sabem se expressar no inglês. E hoje tudo é inglês, né. Hoje os negócios, nós vivemos num mundo globalizado, onde as culturas estão misturadas, né, os povos estão misturados, e precisa-se de um idioma que todo mundo se compreenda uns aos outros. E este idioma é a língua inglesa, né, então é por isso que ela se faz tão necessária na sala de aula. Então, eh, a pesquisa identifica no verbo to be, né, verbo to be, o ensino do verbo to be. A pesquisa identifica que para os professores, a relação com os alunos também é difícil. As crianças e adolescentes muitas vezes estão em situação vulnerável, com baixa condição socioeconômica e oriundas de famílias desestruturadas. Na sala de aula são desinteressadas e mal sabem o português. O nível desigual de conhecimento também faz os professores, muitas vezes, terem de sempre voltar ao mais básico. O verbo to be é retornado continuamente, né, aponta essa pesquisa que foi feita. Em 7 estados, mais da metade dos professores da rede pública tem contrato temporário. Na prática, a pesquisa encontrou distorções, como um professor com 19 turmas de 45 alunos em Belém, no Pará. Por outro lado, a grande maioria dos alunos de escola pública tem menos de 2 horas de aulas de inglês por semana, 50 minutos apenas. Então 50 minutos, uma aula por semana, se aprende o quê, gente? 50 minutos de aula por semana, para o aluno aprender numa escola pública deficitária, onde muitas vezes tem greve, onde muitas vezes falta até o giz para o professor escrever em sala de aula. Imagine outros recursos, como um aparelho de som, onde se possa ouvir uma música em inglês, uma rádio em inglês, com um aparelho ligado à internet, conectado à internet, vídeos, né, onde se possa, assistir filmes em inglês, né, e não falta tudo nas escolas públicas. E os alunos, eles vêm de famílias, como foi dito aqui, desestruturadas. Os pais, muitas vezes, são separados, os pais, muitas vezes, são agressivos com os alunos, o pai é agressivo com a mãe e o aluno sofre com isso. Então o aluno chega cheio de problema na sala de aula, né, e o desinteresse na disciplina já é grande, e aí cresce mais ainda. Então, a língua estrangeira nunca foi uma preocupação das diretrizes nacionais, afirma Dirce Charara Monteiro, professora da pós-graduação em Educação Escolar da Unesp de Araraquara e do Centro Universitário de Araraquara, Uniara. Para ela, aquelas 2 horas de aulas de inglês por semana não serão suficientes para um aluno aprender a língua. Segundo a professora, há um problema institucional que conjuga a formação inadequada dos professores e distribuição de aulas.
Então, é difícil, muito difícil, é um desafio, né. Então, vamos voltar aqui para o artigo do professor Ricardo e depois voltamos lá nesse texto que eu achei super interessante. Primeiro, tomar uma aguinha, porque está calor mesmo estando à noite. Então, o artigo do professor Ricardo, o ensino da língua inglesa real e ideal. O real é o que nós temos, escolas sucateadas, material didático inadequado para a idade dos alunos e falta recursos, falta ferramentas, professores muitas vezes que não têm formação na área e estão ali, como se diz, tapando buraco, né, para complementar a carga horária, e outros que têm apenas um curso simples de inglês e não têm a licenciatura e e estão ali naquele local para ensinar inglês. Então é tudo muito difícil. Isso é o real, né. E sem contar com as crianças e os jovens de periferias das escolas públicas que sofrem diversos problemas em casa, né, problemas familiares, muitos são envolvidos com gangues, com facções, né, mesmo jovens, mas já estão envolvidos com drogas. Então, tudo isso são problemas que eles trazem para a sala de aula e o professor precisa refletir sobre a sua didática, sobre a sua forma de dar aula. Então, o professor Ricardo, ele fala aqui, ele diz na introdução do seu texto: observa-se que o ensino do inglês constitui um fator importante para que qualquer pessoa inserida no meio social possa ter acesso ao mundo tecnológico e cultural. Portanto, tratar do tema sobre o processo de ensino e aprendizagem da língua inglesa em escolas públicas remete, em primeiro instante, a pensar sobre o que tem sido feito estrategicamente para que os alunos dessas instituições de ensino se interessem por outro idioma. O ponto-chave é que as pessoas possam ampliar a comunicação em um tempo de globalização e interação social constante e imediata. O papel do docente exerce uma função singular para o alcance deste tipo de aprendizagem. Teóricos dissertam que o papel desempenhado pelos professores de línguas nas salas de aula com certeza é relevante para a eficácia e eficiência da aprendizagem, podendo modificar o interesse do aluno. Diante disso, o objetivo central deste trabalho se concentra em descrever e analisar como tem sido a relação de ensino-aprendizagem da língua inglesa entre professores e alunos no contexto das escolas públicas. Aí vem o ensino da língua inglesa, né, que o professor Ricardo Santos vai trazer. Para Siqueira, que é um linguista, é público e notório que o inglês é o idioma principal da sociedade contemporânea, como todos nós sabemos. Como chama o autor, é o latim dos tempos modernos. Portanto, não é um fenômeno que vem passando despercebido. Pelo contrário, é possível ver que essa língua atingiu um patamar que serve de pauta para diversos fins sociais, políticos, econômicos, institucionais e, eu diria, cultural. Então, o ensino da língua inglesa não é moda, né? Nós estamos passando por um momento, como eu disse anteriormente, que os povos eles estão se misturando, né? E as culturas estão se relacionando umas com as outras. Já não existe mais praticamente fronteiras, né? Os países estão cada vez mais próximos uns dos outros. As pessoas também estão cada vez mais próximas umas das outras através das redes sociais. Então, se comunicar com uma pessoa de um outro país, né,
da Inglaterra, do Canadá, dos Estados Unidos. Se você não souber a língua inglesa, você não vai conseguir manter um diálogo com aquela pessoa e chegar ao seu objetivo, seja ele de negócio, seja ele de educação, seja ele de namoro, né, muitas vezes a gente conhece alguém na internet que a gente se apaixona, né, e quer manter uma relação afetiva com aquela pessoa, mas como você vai se comunicar com aquela pessoa se você não sabe o idioma inglês que é o daquela pessoa? Então, até nisso há dificuldade. Então, eh, Siqueira diz o seguinte: atualmente o inglês é a língua nativa de mais de 500 milhão de pessoas, oriundas tanto do centro quanto da periferia do globo. É a língua mais falada do mundo por não nativos e provavelmente o único idioma que possui mais falantes não nativos que nativos. São 3 falantes não nativos para cada falante nativo, né? Observa-se que a pluralidade de situações em que um se depara com os discursos construídos em inglês em diversos meios de comunicação, como televisão, internet, livros e propagandas, faz com que ressalte a importância de seu ensino. Para Lopes, a língua inglesa é atualmente responsável por grande parte das informações disseminadas acerca dos fatos que acontecem em todo o planeta. Então, se você consegue dominar a língua inglesa, você vai poder ler um texto, ler uma informação muito mais rapidamente do que uma pessoa que só sabe falar português. Porque na, na internet você vai encontrar aquela informação no idioma, né, inglês, que foi produzido para o mundo inteiro. E você vai conseguir ler mais rapidamente, a informação vai chegar mais rápido até você. Já no Se você for aguardar a tradução para o idioma do português, vai levar um certo tempo. E tempo hoje, na sociedade contemporânea, tempo é dinheiro. Então, é estratégia, é negócio, e negócios eles têm que ser fechados rapidamente, porque nós somos hoje competitivos, o mercado é competitivo. E o mercado exige que você saiba um segundo idioma, que você conheça a língua inglesa, ou você vai ficar para trás. Então, para você se destacar no mercado, atualmente, quanto mais você souber do inglês, mais as suas chances de conseguir uma vaga de trabalho serão aumentadas, né? E você alcançará mais facilidade para conseguir uma vaga, porque poucas pessoas conhecem o inglês, né? E é, é aquilo que eu te digo, é você se dedicar no estudo, não ficar somente, eu sempre digo aqui nas minhas videoaulas, não ficar somente no que o professor ensina em sala de aula, mas buscar conhecimento fora da sala de aula, escutar filme, escutar rádios em inglês, assistir filmes em inglês, ler livros em inglês, se dedicar, já que a escola pública não tem esses recursos, que você possa, através da sua internet, não perder tempo jogando videogames em celulares, mas tire uma horinha, 30 minutos, 20 minutos do seu dia para estudar o idioma inglês. Então, voltando para o texto, utilizando-se um pouco do aporte da teoria da linguagem para solidificar a importância do ensino da língua inglesa, pode-se citar Daniels, que vê a linguagem como o mais poderoso e penetrante dos dispositivos semióticos. Funciona como uma ferramenta psicológica na construção da consciência individual. Observa-se que o autor apresenta uma percepção de aprendizagem da língua como uma produção de sentidos, em que o ser humano cria e se recria continuamente. Para tanto, percebe-se que o ensino da língua deve ter como ponto inicial para a aprendizagem um fator importante, um constante relacionamento com o cotidiano, com o que acontece na rotina diária das pessoas,
de maneira que permita ao indivíduo satisfazer suas necessidades pessoais. Então, quando eu digo que o material didático que vem para a escola pública é um material complexo, é porque ele não atende essa rotina dos nossos jovens da escola pública, né, a rotina que eles têm nas suas vidas, né, futebol, eh, brincadeiras, conversas com os amigos, as conversas que dos jovens. Então, o material didático ele precisa ser construído com base nas experiências de mundo daqueles alunos, daqueles jovens, e não um material didático que seja universal para o Brasil inteiro, porque nós sabemos que o Brasil é um país, eh, de várias regiões e que cada região tem os seus costumes, tem a sua cultura. Então, um material didático que foi feito para a região sudeste ou sul não vai servir praticamente para quem mora na região nordeste ou norte. Vai ser um material didático que ou um ou outro vai sentir dificuldade. Então, que esses materiais eles sejam revistos, né? E que o Ministério da Educação e Cultura possa produzir materiais com base no dia a dia dos alunos, permita que os professores criem os seus próprios materiais, né? Que os professores trabalhem com os seus planos de aulas, com os seus materiais didáticos autorais, né? Sabemos que muitas vezes o professor não tem tempo de se dedicar a criar um texto em inglês, a traduzir um texto, mas se ele tiver, for oferecido para ele cursos, né, incentivos para que ele produza o seu próprio material, com base no conhecimento do seu aluno, certamente ele vai produzir um grande material. Então, no entanto, quando o tema passa para o dia a dia, observam-se certos entraves no cenário brasileiro, advindos de uma época em que a língua inglesa era considerada como uma política e agente do imperialismo americano, em que o ensino se baseava na prática de diálogos descontextualizados e memorizados, sem significância social, né? Era um inglês que era decoreba, né? E hoje não, hoje o aluno ele deve conseguir ler um texto, como eu já disse, e interpretar o que aquele texto está dizendo, né? E a gramática deve ser estudada a partir da leitura do texto. Então, Pagliarini, Cox e Assis Peterson abordam que foi somente a partir dos anos 70 que, frente à noção de competência comunicativa, o ensino do inglês passou a ser percebido como uma habilidade funcional, em que não somente se deveriam incluir regras gramaticais, como também uma competência pragmática exigida para a interpretação, expressão e negociação de sentido no contexto imediato da situação de fala. O foco das atividades da sala de aula se desloca da forma correção gramatical para o sentido fluência comunicativa. Porém, esse enfoque comunicativo entra também em declínio quando os teóricos começam a questionar o caráter apaziguador e harmônico do ensino de inglês como um meio de conhecer outra cultura e fazer amigos. Frente a um mundo globalizado, capitalista, democrático, inovador e moderno, não se pode conceber o idioma apenas como uma mera percepção passiva. Descrevem Pagliarini, Cox e Assis Peterson, que pensadores como Pennycock aludem ao ensino de inglês como um instrumento da comunicação global. Aí o Ricardo faz uma citação de Pagliarini, Cox e Assis Peterson, que ele diz: quem ensina inglês não pode deixar de se colocar criticamente em relação ao discurso dominante que representa a internacionalização do inglês como um bem, um passaporte para o primeiro mundo. Quem ensina inglês não pode deixar de considerar as relações de seu trabalho com a expansão da língua, avaliando criticamente as implicações de sua prática na produção e reprodução das desigualdades sociais.
que ensina inglês não pode deixar de se perguntar se está colaborando para perpetuar a dominação de uns sobre os outros. Então, quem ensina inglês deve estar sempre se perguntando se está conseguindo passar a informação, o idioma para o seu aluno de um jeito que agrade, que motive, que o faça voltar para a sala de aula cheio de vontade de continuar os estudos da língua inglesa. Eu estou realmente conseguindo passar a informação, eu estou conseguindo ensinar, meu aluno está conseguindo aprender, o que eu estou ensinando é significativo para ele. São essas as perguntas que o professor, não somente da língua inglesa, mas de todas as disciplinas, deve fazer. Então, o professor Ricardo ele abre um capítulo sobre o professor de inglês, no seu artigo. É um artigo pequeno, 10 páginas, eu recomendo a leitura, né? Vou deixar o link do texto aqui na descrição do vídeo. Então, vamos ver esse professor de inglês que o professor Ricardo nos traz. No cotidiano profissional de hoje, é comum a sensação de desilusão com soluções de teóricos, ante o pouco progresso visível da qualidade do ensino de línguas, frente aos olhos e as expectativas crescentes de alunos e autoridades. Aí ele traz Piccoli, que cita: percebe-se que o professor de língua estrangeira mantém-se afastado do contexto educacional propriamente dito e preocupa-se apenas em transmitir os conteúdos linguísticos. Esses professores têm evitado considerar o ensino de língua estrangeira como parte relevante da educação integral do ser humano, desconhecendo muitas vezes as razões e os porquês do ensino de pelo menos uma língua estrangeira como aspecto fundamental na educação de sujeitos. Vieira Abraham observa que a sala de aula no ensino de inglês muitas vezes se transforma em um campo repleto de conflitos e incertezas por parte dos professores frente ao próprio trabalho. Como eu falei agora, os professores se indagam por que os seus alunos não estão conseguindo aprender a língua inglesa, né? O que falta, onde eles estão errando, né? Às vezes eles não conseguem descobrir que os alunos estão desmotivados, não por causa das suas didáticas, não por causa do professor, mas por causa do material didático que não traz motivação, que não traz textos bacanas do seu dia a dia, do seu conhecimento de mundo. O aluno está desmotivado porque ele está passando por sérios problemas em casa, então o professor fica cheio de dúvidas, né? E entra em conflito, às vezes, com o seu trabalho, com o seu plano de aula, e às vezes ele quer desistir, às vezes ele quer parar, né? Ele se sente desmotivado, ele se sente como se não estivesse preparado para estar ali naquele lugar. E não é isso, professor. Você que se dedica, você que se esforça, mesmo você não tendo uma licenciatura na língua inglesa, mas você sabendo inglês, você tendo uma boa didática, você tendo motivação, eu lhe digo que você vai conseguir transmitir o idioma inglês, a língua inglesa para o seu aluno. Faça, prepare sua aula, traduza o seu pequeno texto adequado para o ano letivo do seu aluno, para a idade do seu aluno, e dê a sua aula com toda a sua dedicação, com todo o seu carinho, que você vai conseguir resultados eficientes, sim. Então, esses conflitos e incertezas, quando relacionados ao fato de o professor não ser nativo da língua inglesa, se dão pela falta de domínio suficiente do conteúdo. Segundo Kelly, muitos professores relatam que a falta de tempo para sua própria aprendizagem e domínio total do idioma dificulta muito a relação de ensino na sala de aula. Há ainda aqueles que possuem dificuldades na pronúncia
e citam a falta de apoio pedagógico por parte da instituição. Claro que para um brasileiro, a diferença entre os dois idiomas é algo que realmente complica. Então, que a escola possa, junto com o seu coordenador pedagógico, dar mais suporte ao professor de língua inglesa, né? Que ele não sinta timidez nem vergonha de pronunciar as palavras, as orações, de ler um texto em inglês, porque é difícil, né? Mas com a sua dedicação, tenho certeza, professor, que você vai dar uma boa aula. Como o professor Ricardo diz aqui no seu texto, são muitos os conflitos, são muitas as incertezas, muitos professores não têm tempo para se qualificarem, né? Fazerem cursos, novos cursos, cursos que até um curso mesmo de qualificação do idioma inglês, né? Poderiam ser oferecidos nas, nas escolas pela Secretaria de Educação, mas nem essa motivação nós encontramos. Chegamos na escola e nos é dada uma turma de 40, 45 alunos para que nós possamos, para que nós, com aquela grade curricular que nos é dada, e nos é exigido, você tem que ensinar isso, isso e isso. E nós ficamos ali com os braços abertos à espera de que aconteça alguma, alguma coisa, algum fato novo que nos possibilite a, alguma ideia que nos possibilite a transmissão desse conhecimento que nós temos da língua inglesa de uma forma mais fácil para os nossos alunos. Então, no entanto, esses problemas não podem se converter em barreiras, professor, que impeçam a reflexão sobre a prática didático-pedagógica no objeto em questão. Buscando a ajuda de Freire e Shaw, pode-se dizer que o professor, independentemente da disciplina que lhe seja conferida, deve ser, acima de tudo, um educador libertador, um educador que se sinta livre e que liberte o seu aluno, um educador que seja aquele educador do mito da caverna de Platão, que fugiu da caverna e foi ver a luz do sol. Ele encontrou na luz do sol o seu próprio conhecimento, o seu próprio material didático. Ele conseguiu criar o seu material didático, o seu plano de aula para oferecer ao seu aluno. Ele descobriu a fórmula mágica. Ele encontrou o conhecimento tão necessário para ensinar a língua inglesa ao seu aluno. É isso, professor, que eu quero nesta videoaula tão especial passar para você, que você saia dessa caverna que a sua escola lhe coloca quando você chega para dar no seu primeiro dia de aula, que não lhe incentiva, que ele coloca preso numa caverna onde ele diz: aqui estão os seus alunos, aqui está o giz, e aqui está os assuntos que você deve ensinar. Você tem 50 minutos por semana para ensinar inglês e seus alunos têm que ser aprovados. Se vira. É assim que nós somos recebidos nas escolas. Eles nos colocam em cavernas, nas maiorias das escolas públicas do nosso Brasil, mas nós vamos fugir da caverna e vamos ver a luz do sol. Então, com o contexto da prática pedagógica do inglês, Del e Duarte ilustram que o professor deve estar consciente da necessidade de incluir em sua rotina diária alguns momentos de reflexão e questionamento sobre as ações que circulam no cenário do idioma. O professor não deve ser um mero transmissor de conteúdo, mas sim um profissional que envolve, expressa e constrói apreciações. Talvez fosse isso que pensaria Vygotsky frente às dificuldades dos professores, que eles deveriam buscar novos meios para estimular o trabalho colaborativo,
potencializando o desenvolvimento cognitivo dos alunos. Para tanto, o ideal para o ensino seria a organização do ambiente, que é a base para que o aprendiz se sinta estimulado à aprendizagem. O inglês, como um rico idioma que transita em vários mundos, requer do professor um trabalho de mediador em que possa levar ao mundo da descoberta, da motivação, do querer entender e buscar, podendo ser ele mesmo a peça-chave de seu desenvolvimento. Considera Piccoli, que é um linguista, que o ensino do inglês implica por parte do professor um compromisso de oportunidades para si e para seus alunos, isto é, um acordo para a construção de análises e síntese, visando um viver e agir em sociedade, trabalhando partes e vislumbrando o todo complexo. Piccoli diz ainda, abre aspas, é necessário que o professor tenha em mente que permitir a si e a seus alunos a desconstrução, reconstrução e reformulação de conteúdos é passar de respondedor a questionador e é manter-se reflexivo, questionando sempre o porquê e o para quê, pois o saber construído sobre a relevância e a aplicabilidade dos conteúdos e na confiança e poder que o educador outorga aos educandos constitui-se também objeto de transformação social. Fecha aspas. Com isso, é possível dizer que, na prática da língua inglesa, muitas vezes se faz necessário que o professor deixe sua mesa, seu birô, para ir ao encontro de seus alunos, para ir até a carteira do aluno e tirar a sua dúvida. Chegar perto dele, chegar junto dele e conversar, né? Perguntar o que ele está precisando, o que ele está achando da aula. O saber implica aprender a compartilhar representações e estímulos, como diria Freire, nosso querido Paulo Freire. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou sua construção. Aí o Ricardo traz o desempenho do aluno, né? Não se pode deixar de relatar que o ensino público é marcado pela desigualdade social, econômica e cultural, por problemas advindos da utilização de metodologias inadequadas ao contexto da desvalorização e do despreparo dos educadores, das tecnologias obsoletas, da formação do aluno, da falta de investimentos e de políticas públicas mal dirigidas. Descreve Barcelos que, em geral, a experiência de aprendizagem em escolas públicas se caracteriza como ruim e sem motivação. Esse cenário é composto por problemas pedagógicos, falta de interesse dos alunos, não prática da língua e falta de competência de grande parte dos professores. Kelly, linguista, que diz, Kelly narra que a aprendizagem do inglês decorre muitas vezes da falta de interesse do aluno, notando-se a falta de integração com a pronúncia, com a gramática e vocabulário. É válido ressaltar também que a falta de tempo dificulta o entrosamento do aluno com o idioma. Além disso, por ser um idioma totalmente distinto da língua materna, esse fato faz com que o aluno se sinta encabulado para se expressar. Dessa maneira, a falta de contato prévio em relação aos aspectos fonológicos prejudica ainda mais a relação ensino-aprendizagem. Barcelos diz, abre aspas, a repetição de um ensino que geralmente parece ser bastante voltado para aspectos gramaticais, e o mais lembrado é o verbo to be. O outro aspecto mencionado no excerto diz respeito a um discurso presente em nossa sociedade, o da falta de competência dos professores de escola pública. Então, aqui acima, quando o Ricardo fala que o aluno ele fica tímido para pronunciar uma palavra em sala de aula, porque os demais alunos vão rir dele se ele pronunciar errado, e mesmo que ele pronuncie corretamente,
Alguns alunos ainda assim vão rir, vão dizer que ele está querendo se mostrar, está querendo aparecer, sabe tudo, é o sabe tudo da sala de aula. Então o professor precisa dessa autoridade, impor a sua autoridade, não autoritarismo, mas a sua autoridade enquanto professor e assumir essa autoridade em sala de aula para conseguir fazer com que o seu aluno ele não fique apenas na leitura do texto, mas que ele possa usar a oralidade, porque o idioma inglês não é em sala de aula, não é somente para se aprender a ler textos, mas também a prática oral, o diálogo, o do dia a dia, a conversação, né, que nós não vemos em sala de aula, essa conversação, esses diálogos, da rotina dos alunos, né, o professor preparar diálogos que tragam, eh, como se fossem o dia a dia dos alunos, e que eles possam se expressar oralmente, ler os textos, e não sentir vergonha, não se sentir tímido, e nem o professor se sentir tímido para ler o texto para o seu aluno, mesmo que eles riam, que eles achem engraçado, mas continuar na leitura. Então, em um trabalho sobre as representações sociais dos alunos de escola pública em relação à aprendizagem da língua inglesa em Maceió, Lima e Salles citam que a realidade se compõe de alunos que não possuem recursos didáticos adequados ao ensino da língua, além de não terem estímulos, e ainda se representam como uma categoria com significativo déficit cultural. Considera-se ainda que, para muitos alunos, somente é possível aprender inglês em cursos particulares. É assim que os alunos pensam, sendo improvável, portanto, adquirir o conhecimento da língua estrangeira em uma escola pública. As locuções que surgem nesse meio sempre se traduzem em comentários dos professores que os alunos não conseguem aprender inglês. Aí Lima Salles diz, abre aspas, eles não sabem de coisa alguma, quer dizer, eles não têm esse contato com a língua. É difícil, imagine, eles não têm nem como, não têm recurso, não têm como se desenvolver, como crescer na aprendizagem da língua. Não tem como, não tem nada. Agregam-se ainda os problemas familiares e o baixo nível socioeconômico que faz com que os alunos apresentem cada vez menos interesse pela aprendizagem da língua estrangeira. Diante desses dilemas que emergem no cenário da aprendizagem do inglês em escola pública, Barcelos pergunta o que pode ser feito por parte dos professores sem levar em conta os problemas econômicos, sociais e culturais que permeiam o mundo do ensino público. Para esta autora, o sonhado seria o esforço consciente do professor de língua estrangeira em se comprometer com uma educação pública de qualidade. Isso requer o conhecimento sobre as crenças e experiências do aluno, como também a troca de ideias e a meditação sobre as experiências vividas em meio a uma aprendizagem reflexiva. É preciso ajudar os alunos a refletir sobre sua própria aprendizagem e sobre suas crenças e experiências. Para Pacheco, isso seria a emancipação de todo e qualquer conhecimento que se constitui em uma aprendizagem significativa dos alunos. O aluno é construtor da aprendizagem e, consequentemente, busca a descoberta pessoal e a valorização dos saberes adquiridos. Grundy, outro linguista, acrescenta que interesse emancipador implica atitudes do professor e dos alunos em modificar as condições em que se produz a aprendizagem e que limitam a liberdade, tanto em procedimentos como em conteúdos. Enfim, nós estamos chegando ao final, já vai fazer 1 hora que nós estamos por aqui, e a conclusão do artigo nos diz: foi possível perceber neste pequeno ensaio sobre a relação ensino-aprendizagem do inglês em escolas públicas que, para muitos, esse não parece ser o lugar ideal para se aprender uma língua estrangeira. Pode-se dizer que os problemas que norteiam o ensino da língua inglesa no cenário brasileiro, em muitos casos, ultrapassam o ambiente da escola pública, apesar do discurso da relevância do inglês para o crescimento profissional e social dos indivíduos. Por mais imaginária que seja a compreensão da importância do inglês em uma sociedade contemporânea,
a realidade faz com que se depare com um ensino carregado de conflitos e incertezas. Buscando nos estudos de Freire fundamentos para terminar esta análise, observa-se que é o homem quem constrói a sua história, compartilhada com outras e reconstruídas em outras. À luz desse pensamento, observa-se que no processo de ensino-aprendizagem do inglês, somente é possível chegar-se a construir um enredo quando o cotidiano do professor e do aluno conseguisse permear de experiências, expressões e sentidos. Então, gente, é um resumo, né? Um rápido resumo para vocês. O real nós todos conhecemos. São escolas sucateadas, material didático que não condiz com a realidade do aluno, alunos sem motivação, professores muitas vezes que não têm tempo para fazer seus planos de aulas, para criarem seus próprios materiais didáticos, não sabem por onde começar, salas de aulas cheias, com muitos alunos, pouco tempo, o tempo curto para se ensinar o idioma inglês, né? E isso é o real que nós temos. O ideal é que nós possamos ter mais recursos tecnológicos da educação 4.0, com computadores, tablets, né, os alunos com computadores ou tablets ligados à internet, que o material didático possa se aproximar do seu dia a dia, da sua rotina, que seja um material didático especialmente criado para aquele mundo daqueles alunos, né, daquela região, e que os professores possam estar sempre se capacitando, fazendo cursos, sendo motivados, recebendo gratificação pelas qualidades dos seus ensinos. Não se diz, é o seu dever, não se diz isso. Você é pago para ensinar, ensine bem. Não é assim que se faz uma educação de qualidade. Então, que nós possamos ensinar o inglês aos nossos alunos da escola pública, com carinho, com cuidado, com motivação e da melhor forma que nós encontrarmos. Não, nunca nos sentirmos desanimados, nunca nos sentirmos despreparados. Se estamos ali é porque nós vencemos uma tarefa que nos foi dada, seja um concurso ou seja até mesmo uma indicação de um cargo de confiança, né? Um contrato temporário que o professor conseguiu conquistar. Então, ele vai dar o seu melhor naquela sala de aula. E o seu melhor é ensinar a língua inglesa para o seu aluno de uma forma mais fácil, de uma forma que ele possa não decorar, mas que ele possa compreender o texto e que ele possa se expressar oralmente com algumas palavras, né, ou com as palavras que lhe forem ensinadas. Eu queria, para a gente fechar aqui, a, a nossa videoaula de hoje, eu queria trazer para vocês um dos meus poemas que eu gosto muito, né? E, e assim, eu queria ler para vocês este poema. Eu não estou achando ele aqui, mas é I want a cat, né? Eu quero um gato. Eu não tenho ele memorizado, e eu vou ver se eu acho algum para vocês. A beautiful dream. Where is my blue donkey? I was flying with him. Suddenly I woke up alone. What a donkey boy. This apartment only enters cats. Tell the boy. The boy knows a secret. Close your eyes tightly. Keep kit. Not even the little feet move. Go to sleep again. To fly again with you, donkey. It's still night, there's time. Este poema, Beautiful Dream, eu vou traduzir para vocês. Um sonho lindo.
Onde está meu burrinho azul? Where is my blue donkey? Eu estava voando com ele. I was flying with him. De repente acordei sozinho. Suddenly I woke up alone. Que burrinho, menino. What a donkey boy. Neste apartamento só entram gatos. This apartment only enters cats. Dizem ao menino, tell the boy. O menino conhece um segredo. The boy knows a secret. Fecha os olhos bem fechadinhos. Keep kid, not even the little feet move. Fica quietinho, nem os pezinhos mexe. Go to sleep again. Vai dormir novamente. To fly again with your donkey. Para voltar a voar com seu burrinho. To fly again with your donkey. Eu troquei aqui. Ainda é noite e dá tempo. It's still night, there's time. Este é o meu poema que eu deixo para vocês, né? E agradeço por quem ficou esse tempo todo assistindo a nossa live. Beijo no coração de vocês. Se cuidem, professores de inglês. Nós temos um desafio muito grande, mas tenho certeza que nós vamos conseguir melhorar o ensino de língua inglesa nas escolas públicas do nosso Brasil. É só nos juntarmos, nos unirmos, trabalharmos em equipe, escola, pais e alunos juntos. Chegaremos lá. Força, coragem. Você é capaz. Encare isso como um desafio que você vai vencer, né? Se você está ali sendo um professor de inglês, é porque você é capaz. Beijo no coração. Deus esteja com vocês em todos os momentos. Com vocês e com os seus alunos. Grandioso é o nosso Deus. Então, fiquem bem, se cuidem e até um próximo vídeo aula. Amo vocês. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.